Que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jó, no seu capítulo 22. Aleluias. Epa. Jó 22, no seu versículo 29. Amém? Jó 22, versículo 28. Jó, capítulo 22, no seu versículo 28. Aleluias. Amém? Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Jó capítulo 22, no seu versículo 28. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Irmãos, o Senhor me deu essa palavra. Eu creio que, com uma certeza, que a igreja dele está precisando ouvir. Nós temos um costume muito ruim. Nós temos o costume de assim falar, que é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, que seja feita a vontade do Senhor, que assim nós estamos assim dizendo, sou disponível. Pedimos a Deus em oração, mas falta a mim e a você um pequeno detalhe que não faltou na vida de Jó: a fé. Irmãos, hoje em dia, se fosse no tempo de Jó, alguns de nós teriam sido reprovados. O Senhor assim nos diz essa noite, que quando a gente determinar alguma coisa, vamos ser firmes, vamos perseverar em oração. Tem um louvor que diz: até o céu descer ou a terra subir. Jó, ele foi um homem que passou por muitas lutas, muitas dificuldades, mas ele não murmurou, ele não blasfemou, ele também não se queixou. Ele mostrou porque o Senhor disse ao inimigo: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, que se desvia do mal. Jó perdeu tudo.
ficou absolutamente sem nada. E além disso, o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na carne de Jó. E ele assim fez e encheu Jó com chagas. E Jó se viu entre cinzas e com um caco de telha. Mas ainda assim ele permanece perseverante. Mas o que é interessante, igreja, é que na palavra de Deus, no livro de Jó, diz que o próprio Jó fala: eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Ele não tinha intimidade com Deus, apesar de ser servo de Deus. Ele não tinha comunhão com o Senhor, apesar de ser, como o Senhor disse ao inimigo que Jó era. E ainda assim, Jó permanece, nos dando uma lição que nós temos que buscar, observar com carinho. No capítulo 22, quando assim está escrito: determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. No versículo 29 diz: quando te abalarem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Irmãos, a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. E também diz que esta peleja não é tua, esta peleja é de Deus. Então nós não temos que lutar com as nossas forças, com nossos braços, nem usar palavras torpes, nem de baixo calão. Entra no quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, que ele responderá publicamente. Porque nesses últimos dias tem muitos escandalizando a palavra. Tem muitos falando que são filhos e filhas de Deus, homens e mulheres de Deus, vasos de Deus, mas que na sua vida não há vigilância. Falam coisas que não devem, fazem coisas que não devem e prejudica a obra do Senhor. Quantas vezes a gente já ouviu os irmãos aqui dizerem que muitos aí fora dizem: eu não vou para aquela igreja porque fulano, porque de cicrano. Se for para ser igual a fulana, igual a cicrano, mas antes eu aqui fora. O testemunho, igreja, a gente aprende desde cedo. Nosso pai e nossa mãe nos ensina. Mas quando a gente cresce, torna homens e mulheres, tem muitos que dizem: agora sim, vai ser do meu jeito. Mas aceitar ao Senhor vai fazer com que você entenda: não é o teu jeito, não é o meu jeito, é o jeito de Deus. E quando nós colocarmos os joelhos no chão, não turbas o teu coração, não coloca várias coisas na tua mente, visa um foco e entrega a Deus em oração, tendo um foco, porque Ele vai responder. Mas não vacile, não perca a direção, ser firme e constante. Tem um sonho, tem um desejo, tem uma vontade. Joelho no chão. E o propósito de Daniel, a oração
coração de Ana, papai responde. O coração é quebrantado, mas persevera, não duvida da grandeza do teu Deus. Porque não acontece nos dias de hoje como aconteceu nos dias de Jó. Não acontece nos dias de hoje como aconteceu nos dias de Ana. Não acontece nos dias de hoje como aconteceu no dia de Moisés, Noé, Abraão, Elias. E se eu for um pouquinho mais adiante, aí eu vou usar o Cristo como exemplo. Eu não busco fazer isso, porque muitos vão dizer, o Cristo veio como Deus em carne. Então vamos usar uns que são iguais a nós, falhos, fracos, pecadores, imperfeitos, ilimitados, e mostrar que assim como eles, nós também podemos receber de Deus o que nós sonhamos, o que nós desejamos. Porque a palavra de Deus diz, Ele está pronto para nos responder. Ele está pronto para nos dar. Mas a questão que eu e você, igreja, podemos não estar recebendo é a nossa convicção como filhos e filhas de Deus. O tempo está passando e o Senhor não está respondendo. Começa hoje. Quer que Deus responda amanhã? Começa hoje. Quer que Deus responda daqui a 15 minutos? Quantos anos Noé levou para Deus cumprir a sua palavra? E olha o que Noé precisou fazer para poder Deus assim mostrar que Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa ou se esqueça. Deus prometeu e Ele foi fiel para cumprir. Só entrou na arca Noé e a sua família, porque os outros não acreditaram, os outros zombaram da fé de Noé. Ana, ela não tinha nada, mas quando ela determinou no seu coração buscar aquele que tem, aquele que pode, aquele que é, ela se prostra com o rosto em terra, ao ponto do próprio sacerdote assim pensar que ela estava embriagada. Mas ela e Deus sabia o que tinha no coração de Ana. E como a oração de Ana foi tão sincera, tão verdadeira, que na mesma da hora, o sacerdote só disse a ela, vá em paz, que o Senhor conceda os desejos do teu coração. Mas a palavra do sacerdote é uma. Mas aquilo que fez a diferença foi a posição de Ana. Porque se ela não cresce, não confiasse, perseverasse, ela não teria recebido o milagre. E o Samuel não teria nascido. Mas Deus mostrou aqueles que creem, aqueles que não creram. E a luz resplandeceu na vida de Ana. Brilhou a luz no caminho de Ana. Trazendo para os dias de hoje. Eu ouço muitos dizerem que Deus está demorando. Muitos dizem, Senhor, vem. Mas será que nós estamos preparados para isso? A palavra de Deus diz, quando Deus vier, será que Ele vai achar fé sobre a terra? Quando Cristo voltar, será que Ele encontrará fé sobre a terra? Irmãos, a palavra de Deus nos diz
que nós temos que amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. E ele aí coloca também aquela igual, não sendo igual, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas tem o antes. Mas tem pessoas que estão colocando o amor ao homem acima do amor a Deus. Ainda diz: Pai, tudo é teu. Minha casa é tua, minha família é tua. Meus filhos são teus. Meu trabalho foi o Senhor que me deu. Minha família é tua. O dom que eu tenho é teu. E quando o papai permite um ventinho assim, parece que a casa está construída na areia. Por quê? Só não desaba porque papai é fiel. Porque ele diz: ainda que tropece, não cairá, por eu sustento. Mas se dependesse de mim, se dependesse do homem, não estaria muitos na presença de Deus. Papai disse que é para ensinar, para fortalecer, para capacitar e para testar o coração dos seus e das suas. Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Papai levantou homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, e ele está como um general, ensinando, instruindo, mas a cada um de um modo, mas todos em um propósito. Nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor, porque quando a gente busca a Deus em oração, a gente tem que saber que Ele sonda, esquadrinha a minha mente, o meu coração, o teu coração e a tua mente. Ele vê a intenção, Ele vê assim a quantidade de fé que existe em mim e em você. Porque aí quando Ele manda uma brisa, um vento, é para testar a minha e a tua fé. Se está verdadeiramente alicerçado na rocha que é Cristo, ou se ainda precisa de algo mais. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu digo: Pai, a teoria é linda, mas quando chega na prática, eu envergonho, eu entristeço a Ti. A Tua igreja às vezes entristece e envergonha o Senhor, porque o inimigo não é visível, mas ele é real. Como é que pode acontecer isso? Às vezes enfermidade na nossa família, às vezes falta de dinheiro, às vezes brigas, dissensões em algum trabalho. Aí Deus permite para testar a mim e a você. Ele permitiu que viessem muitas coisas na vida de Jó. Ele permitiu que aqueles que diziam ser amigos viessem até a Jó. Ele observou a atitude de cada um. E Jó, ainda que estivesse naquela situação, ele foi julgado. Disseram que a culpa era de Jó, por aquilo que ele estava vivendo, por aquilo que ele estava passando, sem saber que era um propósito de Deus, uma permissão do Senhor para algo maior.
que Deus ia realizar na vida de Jó. E através da vida de Jó, na vida daqueles que diziam ser amigos, mas na verdade não eram amigos. Porque o que Deus permite na minha e na sua vida não é para derrota, não é para vergonha, não é para morte. Porque todas as vezes que a gente presta atenção, ou só ouve alguém dizer, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, não é mentira. Quando Deus assim também diz, a palavra de Deus diz que lá não entra bagagem. Então o que tiver de ser tirado da minha e da sua vida, igreja, vai ser tirado aqui. O que tiver de ser exposto através da minha e da sua vida, para mim e para você, vai ser aqui. Então todas as vezes que a gente passar por qualquer momento difícil, observa, porque a palavra de Deus diz também, do que se queixarás o homem? O plantio é livre. Nós podemos plantar o que nós quisermos, mas tenha certeza que a colheita é obrigatória. Então não adianta, igreja, estar plantando jiló, limão e querer colher uva, morango. Se você está plantando abrolhos, você não vai querer colher figo, vai? Se você quer algo melhor, se você quer colher figos, se nós queremos colher um figo, a uva, vamos analisar o que nós estamos usando como semente. E hoje, nesses últimos dias, Deus espera de mim e da igreja, para mostrar, assim como Ele mostrou com os servos de outrora, que Ele é vivo, eterno, soberano. Que Ele honra a fé dos seus, que Ele está com os seus, assim como Ele disse na sua palavra, até a consumação dos séculos. Quando a gente diz que tudo podemos em Deus que nos fortalece, venhamos analisar essa frase, esse versículo. O Senhor permitiu isso na vida de Jó, mas também Ele disse que quando vierem te abater, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Então, amados, que nesses últimos dias nós tenhamos cuidado, porque não é por muito falar que vamos ser ouvidos. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Mas de uma mesma boca não procede dois tipos de água. Então vamos procurar nos avaliar diante de Deus. Porque todas as vezes que Deus assim diz, eu permito o vento. Eu permito o vento. Para que venhamos entender que deixamos de ser carne, exclusivamente carne, e passamos a ser dependentes do Espírito Santo. Que diminua eu, que Ele cresça.
que eu desapareça e Ele apareça. Mas essa noite, igreja, única e exclusivamente, Deus só me pediu para sim estar entregando a igreja. Porque muitas orações foram feitas, muitos pedidos foram feitos. Mas papai assim diz, como fez Daniel, temos que estar fazendo. Perseverar. Quando tem um louvor que diz, até Deus responder. É assim que Deus quer de mim e de você, igreja. Foco, força e fé. Para que isso aqui venha acontecer na minha e na tua vida. Para que assim venha estar brilhando a luz do Senhor no meu e no seu caminho. Temos que estar determinando, perseverando, confiando e não se entregando. Porque se a tua fé for pequena, não vai ter força. A palavra de Deus diz que ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, Deus opera milagres. Mas peça, clame, humilhai-vos debaixo das santas e poderosas mãos do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Não é com a força do braço que iremos vencer. Esse tempo já passou, igreja. Os tempos de outrora. Na Bíblia diz que tem aqueles que dizem olho por olho e dente por dente. Mas o Senhor diz que temos que fazer diferente. Mas temos que estar analisando o eu. Mortifica o eu. Porque a carne, ela é morta. Mas se ainda existe uma guerra, temos que estar alimentando o espírito. Vivificar o espírito. Porque não adianta pedir ajuda ao irmão para orar, ao pastor, à pastora, se na nossa casa não tivermos fechando as brechas. Não adianta pedir a Deus algo se não tiver vigiando, se não tiver na torre de vigília examinando aquilo que Deus quer que seja examinado. A mim, assim como cada um examine-se a si mesmo. O inimigo não achou na vida de Jó. Até o capítulo 42, Jó chega e diz que ele não conhecia o Senhor. Ele só conhecia de ouvir falar. Será que nós temos que ficar do mesmo jeito? Só conhecer a Deus de ouvir falar? Deus já operou tantos milagres. Câncer. Ressuscitou mortos. Eles não são melhor que nós. Uma vez, eu estava congregando na Pentecostal. Aí Marcos, que hoje é pastor, ele chegou e disse:
que no começo do ministério dele, ele dormia num galinheiro. Porque a mãe dele era adepta aos ídolos. E as roupas dele só vestia uma. Guardava uma e deixava quando vinha da igreja. Ele assim fez um propósito com Deus. Isso é o testemunho que ele conta. Ele tinha mais ou menos uns 14 anos. Deus fez uma promessa para ele. Quando ele completou essa promessa, Deus realizou quando ele tinha 20 anos, 24 anos. Deus assim usou uma bênção e entregou a chave. A casa própria dele, fechada. E assim disse o vaso: manda-te dizer o Senhor, que esta casa é a tua. Mas a oração dele para com Deus não era falado para o homem, era em espírito. As lutas que nós passamos não é vista por todos, mas é contemplado por aquele que é o único e o suficiente, que pode mudar a história da minha e da sua vida, igreja. Que nessa noite nós possamos ter a certeza que o que Deus quer de mim e de você é determinação. É firmeza. Não vacilar, igreja. Se você tem um alvo, um objetivo, foca nesse objetivo. Como Jó, como Daniel, como Ana, papai responde. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é o mesmo Deus que operou no passado e Ele vai operar até a consumação dos séculos, porque Ele é eterno. Mas não vacila. Não fica granjeando dos pensamentos, igreja, porque isso não agrada. Ao invés de você receber, ao invés de nós recebermos, nós ficamos na frustração, nós ficamos na espera. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas às vezes, quando o tempo está para chegar, alguma coisa acontece, que aí papai diz: não vou fazer agora. Então vamos nos examinar, vamos analisar cada momento de nossas vidas. Como tem o louvor de Damares, pode ser hoje o último dia, pode ser hoje o último culto, pode ser hoje a última adoração. Então vamos fazer o melhor cada momento. Vamos dar o melhor a cada momento. Vamos mostrar para Deus que a nossa fé, ela não está alicerçada na areia, mas sim na rocha que é Cristo. Porque se Cristo ressuscitou a Lázaro, se Cristo curou a mulher do fluxo de sangue, se Cristo ressuscitou a filha de Jairo, isso em carne, o que Ele pode fazer hoje? Vamos voltar para o primeiro. Ele fez na vida de Ana, Ele fez na vida de Rebeca, de Raquel, Ele usou Elias, mostrou a Moisés, a Faraó,
Abraão, fez com que ele viesse ser pai de uma grande nação. Ainda que Sara duvidasse, mas a palavra dele, ele cumpre. Porque está escrito, ele vela pela sua palavra para cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas se você deseja algo da parte de Deus na sua vida, determina, persevera, e a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Foi na vida de Jó, e pode ser na minha e na tua vida. Nesses últimos dias, Deus está procurando adoradores que sejam iguais a Jó, mas melhores que Jó, porque Jó, mais uma vez eu repito, ele disse, eu só conhecia de ouvir falar. Depois que ele passou tudo isso, foi que ele conheceu o Deus que ele servia. Aí ele disse, agora eu conheço, porque eu tenho falado com o Senhor. Mas eu e você, igreja, tenhamos a certeza que nós não temos que estar como Jó, porque assim temos acesso livre ao Pai. Mas sejamos como Jó, para que possamos receber do Pai o que Ele tem para mim e para você. Príncipes e princesas do Senhor. Amém? Que sejamos firmes, perseverantes, fiéis e constantes. E a luz do Senhor vai brilhar em nossas vidas. Em cada lugar que nós estejamos, em cada propósito que nós fizermos. Amém? Até aqui me ajudou o Senhor. E as palmas louvem o Senhor. Porque nós dissemos, né? Profetiza no vale dos ossos secos, mas sem duvidar. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.